Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do Brasil do Bem. E hoje nós estamos com uma pessoa fantástica, com muita experiência, vamos ver como é que vai ser, que é a Carol Chabe. A Carol Chabe, ela é proprietária da Rádio Mais, pessoal. E seja bem-vinda aqui, Carol, para o nosso podcast. Obrigada, que prazer. Que legal, que legal. E é o seguinte, vamos fazer uma pergunta bacana? Como é que surgiu aí a Rádio Mais? Fala um pouquinho da Carol. Bom, vamos lá. Eu sempre falo que a minha história com a da rádio, em vários momentos, elas se unem, né? A Rádio Mais, aqui da Grande Curitiba, foi comprada pelo meu pai em 2007, né? Para quem não sabe, gente, o rádio é uma concessão pública. Então, o governo precisa liberar, né, a concessão, e aí as pessoas vão lá, se colocam à disposição para comprar. E essa emissora é uma emissora de 1969. Olha só, 1969. Eu tenho certeza que tem vários embaixadores aqui que posteriores a 79, né? Bastante tempo, né? Olha só. Exatamente. Então, essa é uma emissora muito antiga, né? E aí, que fica em São José dos Pinhais, mas tem um alcance em toda Curitiba e também região metropolitana. Ela era uma rádio AM até 2022. Quando nós fizemos a migração, que também foi uma exigência do Ministério das Comunicações. Olha só. E para você ser um dono de uma rádio, você tem que passar por inúmeros, certificados. Você tem vários requisitos para ser, né? Então, nós adquirimos essa rádio em 2007. O meu pai era comunicador, né? Sim. Então, jornalista, sempre foi do rádio. E ele tinha o sonho de ter uma rádio em Curitiba, que era onde ele sempre trabalhou. Né? A primeira emissora que ele comprou foi em 98, em Paranavaí, que é a cidade onde ele e minha mãe se conheceram. Olha só que bacana, tem uma história então aí, né? Isso, exatamente. Então, nós temos a rádio lá em Paranavaí e depois aqui em Curitiba. E aí, já quando eu estava na operação, eu entrei em 2010... E foi muito interessante, porque eu sou engenheira agrônoma, né? Olha só, você é engenheira agrônoma, olha só que interessante. Isso, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Federal, trabalhei um período na área, né? E quando eu comecei a trabalhar, era no Mato Grosso do Sul. E aí eu ficava longe da família que morava aqui em Curitiba. E aí um dia eu vim, meu pai disse, não... você não vai voltar, você precisa ficar aqui perto, você tem seu namorado, que hoje é meu marido. Olha só isso, né? E aí ele disse, fica aqui, você se coloca em algum lugar aqui, porque na época, Mato Grosso do Sul, isso, eu não vou entregar a minha idade, né? Tá Já faz algum tempo isso. Já faz algum tempo. Na época, o Mato Grosso do Sul estava em forte expansão no agro, né? Então, um plantio. Que região do Mato Grosso do Sul? No sul do Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo e Paraná aqui, né? E aí, eu fiquei aqui em Curitiba e eu estava participando de processo seletivo. Eu nem sei se existe mais isso, porque depois eu saí do mercado, mas naquela época tinha muito trainee, né? A gente saía da faculdade e se tornava trainee em grandes empresas. As empresas geralmente ainda existem. Ainda é isso, né? E aí eu comecei a participar de vários processos seletivos para trainee aqui na região, e estava esperando de uma empresa que eu queria muito trabalhar, ia demorar um mês. Entre uma etapa, né, e a outra. E aí eu estava em casa, estudando ainda, tal. Aí um dia eu falei pro meu pai, ai, pai, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso ver gente, tô recém-formada, eu quero, né... E a gente se conhece, né? Você é muito assim... Eu tenho muita energia. Né? Eu sempre tive. É 220 ou 420? Não sei, é bastante. Mas eu sempre tive essa energia. E aí eu disse, pai, eu não aguento mais ficar aqui e eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele falou, tem um negócio pra fazer lá na rádio. Desse jeito. Aí eu falei, tá, mas que horas eu vou, né? Vai lá. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, que hora você vai? Ele, não, eu chego muito cedo, você vai depois. Eu falei, mas caramba, né? Ele não vai me ajudar em nada, né? Falei, tá bom, eu vou. Aí, 8 horas da manhã, eu falei, bom, horário comercial, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu tava lá. Aí cheguei lá, aí eu falei, oi pai, e aí, o que eu faço? Vê aí.
Aí eu falei, mas gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí sentei numa mesa lá e aí perguntei pra um, perguntei pra outro, o que tinha, né? Quer que eu ajude em alguma coisa? Preciso de alguma coisa, tá? E aí a menina do financeiro da época, falou assim, ó, tem esses negócios aqui que teu pai mandou eu fazer, mas eu nunca tenho tempo. Tó, e jogou na minha mão. E eram uns documentos de uma empresa, né, que ele tinha aberto e que não estava funcionando direito, Sim. porque ele não tinha tempo, a menina que ele pediu para fazer também não tinha tempo e ninguém fazia. E aí eu falei, bom, quer saber, vou pegar esse negócio aqui. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa e fui fazendo a empresa funcionar, né, fui fazendo a empresa crescer, fui fazendo a empresa se desenvolver. Para quem escuta a rádio, posso falar? A empresa, eu falo aqui. É a Fitomais Saúde, que é uma empresa de fitoterápicos. Guaraná, como é que é? Guaraná Peruano Power, esse é maravilhoso. E aí eu comecei, tinha um produto só, que era o Guaraná Peruano Power. Aí eu trouxe os outros produtos, comecei a fazer formatos de venda, enfim. Eu fui mexendo na empresa. E você que tinha mais energia com o Guaraná Peruano Power, que aí... Sim, pra mim é maravilhoso. Eu tomo, gente. Eu falo que é muito... Não, vale a pena. Eu também se meter e realmente é muito legal. Bom, é muito bom. E a gente sente o efeito, né? Isso que é mais legal. E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa, e a empresa começou a dar resultado, e dar resultado, e dar resultado, e meu pai foi vendo aquele resultado todo. E nesse meio tempo, um funcionário da rádio, que era comunicador, ficou muito doente. Ele apresentava um programa à tarde de música, e não tinha quem colocasse. Olha só. Aí o produtor da rádio foi lá na minha sala. Carol, na minha sala não, na minha mesa, porque nem sala eu tinha, né? Era uma mesa. Carol, eu preciso de alguém para apresentar um programa. Eu falei, meu filho, eu sei plantar soja, eu não sei apresentar programa de rádio. Eu falei desse jeito pra ele. Aí ele, não tem problema, vem aqui que eu te ensino. Eu falei, Jesus. Na hora, assim, na prática. Eu falei, mas quando que eu tenho que entrar ali? Amanhã. Eu falei, ai, Jesus. Aí cheguei em casa, né? Eu falei, pai, o produtor, o Moisés, está dizendo que para apresentar um programa, o que você acha? Ele, se vira, o problema é teu. Aí eu falei, gente, não vai me ajudar mesmo, né? Tipo, eu acho que ele estava testando você, não estava não. Então, eu até hoje não sei. Eu acho que, assim, conhecendo ele como ele era, eu acho que ele fazia isso para dizer assim, ó, a decisão é sua, se der certo ou se der errado, foi você, eu não quero que você venha depois me dizer, foi você que me colocou lá, foi você que falou para eu não ficar no Mato Grosso do Sul, foi você que me trouxe para cá. Então, quando eu entendi esse recado, hoje, né? Hoje que eu sou... Naquela época eu ficava pé da vida. Eu dizia, gente, mas ele podia pelo menos me ajudar a dizer como é que eu respiro no microfone, qual que é a distância do microfone que eu falo. Nada, não me ajudou em nada. E só um que a Carol, todos os dias, ela tem um horário específico, né? Que horário mesmo? É das 8 às 9 da manhã, na Rádio Mais. Eu estou em rede para todo o Paraná, para parte do Paraná, na Grande Curitiba, Paranavaí e Maringá. E aí eu continuo estendo aqui em Curitiba até 10, 11 horas da manhã. Eu estou na rádio ainda. Então, olha só, é bacana. Quem não assistiu ainda, né? Isso, no 88.9 FM. Ou então, a gente está no YouTube também, ao vivo. E no Facebook é só procurar por Rádio Mais Grande Curitiba. E olha só, é ao vivo, hein? Ao vivo. A cores não dá para dizer, né? Ao vivo e no som. Não, mas é a cores também, porque agora a gente está no YouTube também. Então é ao vivo e a cores. E aí, eu fui com a cara e a coragem, com um papelzinho, escrito o que eu tinha que falar. Gente, foi um dos piores dias da minha vida. Terrível, eu suava, eu tremia, a voz saía tremida. Eu tenho ouvintes que até hoje escutam a gente, que eles falam, Carol, a gente tinha certeza que você não ia dar conta. Eu não sei como é que você voltou no segundo dia, porque foi terrível o primeiro. E eu pedi ajuda, eu dizia, gente, por favor, é meu primeiro dia, eu tô aqui para ajudar, porque o moço não veio, me ajuda, liga aqui, conversa comigo. E aí os ouvintes ligavam, e eles são sensacionais. Os ouvintes sempre me apoiando muito. E eu comecei a apresentar o programa. E aí tem uma técnica pra gente ficar bom no rádio, eu vou ensinar aqui, porque eu compartilho mesmo. Legal, vamos lá. É você fazer e se ouvir. Faz e se olha, faz e se vê, faz e escuta, com senso crítico, sabe? Ouvindo
que eu preciso melhorar? Onde é que tá? Então, nisso, eu melhorei muito rápido, em pouco tempo e sozinha. Porque eu apresentava o programa, aí eu pedia para a equipe lá tirar, pôr num CD. Na época era CD, gente. Não tinha pendrive, não. Né, pra pôr no carro. Eles gravavam um CD pra mim, eu ia no carro, eu morava em Curitiba, eu voltava de São José dos Pinhais a Curitiba me ouvindo. Gente, o primeiro dia foi triste, eu chorava, eu dizia, meu Deus do céu, como é que os ouvintes me aguentaram, né? E fui fazendo isso durante um mês, e depois continuei, e aí eu comecei a gravar no gravador e me testar. Então, eu gravava na hora, e eu ouvia, eu falava, agora tá bom, é esse o jeito que eu tenho que fazer. Gravava de novo e me ouvia, falava, ó, aqui tá legal também. Porque tudo é maneira de você fazer, né? Então, a postura, a forma como você coloca a sua voz, tudo isso. E você tem que imaginar que você tá falando com alguém, né? Não é isso? Isso, exatamente. E tem uma coisa que eu sempre falo para quem tem medo de falar em público, é assim, olha, todo mundo sente vergonha. Todo mundo tem medo. Posso falar uma coisa? Ó, mesmo com essa experiência, a gente estava aqui, eu falei, Frank, é diferente de você estar entrevistando, de você estar falando. Né? Eu falei para ele, eu tô com frio na barriga, porque é diferente para mim estar aqui, né, do que eu estar no meu estúdio na rádio, onde eu tô lá todo dia. Mas eu acho que o principal ponto é a gente tirar o medo do julgamento. Olha só. Seja você mesmo, né? Isso, não importa. Se você falar alguma coisa... Hoje mesmo, na rádio, eu falei a data errada. Né? Eu falei, bom dia, hoje é dia tal. Aí os ouvintes já ligaram, Carol, você tá falando a data errada. Aí eu falei, é que eu tô pensando lá E eu tava realmente com um evento, né? Pensando em alguns dias mais pra frente. Então, aí você perdeu o medo mesmo do julgamento. Se você falar alguma coisa errada, pedir desculpa e seguir o baile, né? E segue o baile, porque show continua. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Então, acho que esse é o principal ponto, assim. E aí eu comecei a fazer esse programa e as pessoas começaram a gostar e foi ficando legal o programa. Passou, acho que talvez uns 8 meses, 1 ano, talvez. Eu fui convidada para sair candidata a vereadora em São José dos Pinhais. Eu tava para me casar e aí aquela decisão, né? Vai, não vai? Aí todo mundo, não, vai, vamos ver como é que é, né? E eu sempre com essa muita energia, aí eu falei, então vamos. E saí candidata a vereadora. Nisso, eu já estava morando em São José dos Pinhais, porque eu me casei e aí fui morar em São José. E aí, saí candidata a vereadora, fiquei como primeira suplente, fiz uma votação, assim, muito legal. Até eu agradeço, até hoje, os eleitores que votaram em mim. Porque eu dizia que eram muitas pessoas que confiavam em mim. Eu falava, gente, olha que... que bacana. Caramba, né? Não tem preço para né, que pague isso. Não tem, né? Eu falei, faltou pouco para eu ganhar, né? Na época, muitas coisas me ensinaram sobre o ser humano. Eu vi a realidade da cidade, coisas que a gente não imagina. Você vai em lugar para fazer a campanha e tudo, você encontra uma realidade diferente. Frank, o dia que eu presenciei uma criança em São José dos Pinhais, no centro de um grande centro, né? Com 8 anos de idade, que não ia para a escola. Isso mexe, né? Quando você vê que não tem saneamento básico para muita gente. E isso, assim, eu tô falando coisa de 20 anos atrás, né? Mas mesmo assim... Mesmo assim, claro. A gente ainda tem essa realidade. E aí, eu saí candidata, fiquei de primeira suplente. Nisso, eu já estava fazendo jornalismo. Já estava fazendo... Porque eu comecei a trabalhar no rádio. Eu falei, gente, eu preciso entender como é que funciona esse negócio. Agora, plantar só no jardim de casa, então, agora... Só. Aí, eu dou consultoria para alguns amigos, às vezes. Eu ainda tenho meu CREA, ele está lá ainda. Eu contribuo todo ano. Né? Mas eu ainda dou algumas consultorias para alguns amigos. Mas eu já estou bem... Hoje em dia eu já falo, gente, eu já estou bem desatualizada. Eu, assim... Mas eu falo que sem a agronomia, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Olha só. Porque o curso da Federal do Paraná, principalmente, que é Engenharia Agronômica,
me trouxe noções de mecânica, de física, de elétrica, de construção civil, de cuidados animais, de biologia vegetal, animal. Então, a visão de mundo que você cria ao estudar isso tudo é fascinante, assim. Né? A minha filha fala, mãe, eu adoro sair no parque com você. Você vai contando a história de como a planta nasce, a chuva vem... E ela fala, mãe, como é que você sabe? Eu falei, bom... E aí eu sempre digo, para quem não sabe o que fazer, não vai fazer administração, não vai fazer engenharia agronômica na federal, gente, porque você vai aprender um pouco de tudo. A gente tem desde matérias como administração de empresa, tudo. Marketing, eu tive marketing. Sim. Então, eu saí sabendo... Kotler e tudo isso. E aí, então, quer dizer, depois do candidato, continuou na rádio e aí foi fazendo uns programas diferentes? Fiz jornalismo. E aí, quando eu percebo que eu poderia ter tido mais votos se as pessoas me conhecessem mais, aí sim eu vou pro meu pai e eu falo, eu quero mudar o estilo do meu programa. Olha Fui só. com a equipe artística da rádio e eu falei, olha, eu não posso continuar fazendo um programa musical. Se eu tenho novamente pretensões, e depois eu não tenho mais, eu não quero mais saber disso. Mas, na época, né, eu falei, eu preciso formar opinião. As pessoas precisam saber que eu tenho opinião. E aí eu construí o Manhã da Mais como ele é hoje. Então, o Manhã da Mais existe desde 2013, eu acho. Uns 11 ou 12 2013, anos. 2013 eu entrei no ar. E olha, vou dizer uma coisa, é bacana, você tá lá conversando. Sabe uma coisa que eu achei bacana, Carol? Não sei qual é a data, mas tem aquele momento que o Brasil do Bem tem fé, família e negócio. Tem uma parte de fé que é impressionante. Aquilo ali realmente toca o coração das pessoas. Isso, a parte de fé, né? Da parte da oração. É um momento em que eu coloco muito do que eu acredito. Agora, uma coisa, é de dentro mesmo ou é escrito porque é impressionante? Não. Eu pego... Tem dias que eu já chego com a inspiração. Então, eu vivia alguma coisa, ou eu via algo, e aí eu levo, ou eu mesma estudando a Bíblia, estudando as minhas... os meus livros, né? Virtudes, enfim... Eu me toca algo e aí eu compartilho. Até hoje foi assim. Algumas vezes, a correria do dia a dia, enfim, eu não chego muito inspirada. E aí eu peço, às vezes, para alguém da equipe abrir um livro de provérbios que eu tenho lá. E aí eu faço a leitura daquele provérbio e discorro e faço uma oração. Em relação a isso, a gente termina sempre com o Pai Nosso, que é a oração. Sim, a oração. Eu tento fazer ecumênica, apesar de eu ser católica, né? Então... E aí, então, teve esse programa, né? Isso, a gente criou esse programa com esse momento de oração. Claro que ele passou por algumas remodelagens. Na época, eu fiz questão de entrevistar um médico todos os dias, porque eu dizia que as pessoas, elas não tinham acesso a conhecimento de saúde de qualidade, porque o Google não era o Google que a gente tem hoje, né? Então, o rádio, ele precisava fazer isso para a população. E eu acreditava muito eu acredito ainda, é o que a gente faz, né? Essa comunicação fácil, da gente tentar trazer algo que muitas vezes é complicado, que é difícil, para palavras mais simples e coisas mais do dia a dia mesmo, né? Eu sempre falo que todo mundo tem que entender. Agora, sabe uma coisa interessante? Que tem um programa da rádio que é bem cedinho, com o Inho Pereira. Assistam, é muito interessante, porque ele fala uma linguajar, mais assim, pessoal mais simples, mas é bem engraçado e muito bacana, né? Isso. É bem bacana. Assim, e esse programa foi um programa que eu vi ele sendo criado, né? O Inho Pereira, ele é um personagem. É um personagem. Todo mundo acha que ele é um senhorzinho, gente, ele é um homem, assim, de 2 metros de altura, enorme, e para mim essa é a magia do rádio também. A capacidade que a gente tem de imaginar quando a gente está ouvindo. É verdade, uma vez eu fui na rádio, eu tirei uma foto dele do lado, assim, mas ele é alto. Sim, ele é enorme. Né? E todo mundo acha que ele é um senhorzinho, né? E eu vi aquele programa sendo criado. Então, a construção do personagem, o dia a dia. E o rádio, ele permite isso, né? Ele permite você mudar um pouco cada dia e criando cada vez mais. Então, ele tem o cachorro dele, o cachorro conversa com ele. Os ouvintes pedem pro cachorro mandar abraço, não ele mandar abraço. Aí o cachorro manda abraço, é ótimo. Aí, às vezes, ele acha um gato, acha um periquito, vem um papagaio.
dá de tudo. Até a Creolina, que é a galinha dele, né? Mas é um programa muito gostoso. E ele é um programa que era do Rádio AM, né? Que tem uma história. É um programa que ele tem a raiz lá de antigamente e a gente trouxe isso para os dias atuais. Não como uma forma nostálgica, porque ele tem problemas e dilemas dos dias atuais. É muito engraçado quando ele fala dos filhos dele, que chegam com moletom e querem ir pra praia, enfim, né? Ele traz o cotidiano mesmo, né? E trazer isso para os dias atuais. Então, é a grande magia do rádio, né? Tá. Mas voltando, então eu comecei a fazer jornalismo, atuando no rádio, aí também na empresa, na Fitomais, e aí o meu pai olha e diz, olha, você está dando muito resultado nessa empresa, vem dar resultado na rádio. Olha só. Naquela época eu não entendi desse jeito, mas hoje eu entendo que foi isso que ele me disse, né? E ele me deu essa responsabilidade de administrar a rádio. Então eu falo que a sucessão aconteceu, né, com ele vivo e eu administrando a rádio. E era muito engraçado, porque tem um monte de gente que fala, ixi, tá lá porque é filha do dono, né? Ou então tá lá, não vai dar conta não, daqui a pouco larga os betes, né? E tive problemas, assim, de mandar funcionário embora e funcionário pedir pro meu pai para readmitir. Tive casos, né, de funcionários, de pessoas que iam pedir emprego pro meu pai dizia, não tem mais nada a ver com a rádio, eu sou funcionário igual vocês aí. Olha só, né? Passou mesmo o bastão. Exatamente, mesmo, ele passou o bastão, confiou, e eu sempre digo que é porque eu tinha essa chancela aqui, né, dessa outra empresa, então, que eu já tinha... Ou seja, mostrou o resultado de um, foi por merecimento, né? Foi exatamente, deu exatamente. O resultado, vem pra cá, vamos ver se dá o resultado. E aí eu começo a operar a rádio, né, muitas dificuldades, porque é um mercado completamente diferente. O nosso produto é um produto completamente diferente também. Até eu entender, compreender, mudar a chavinha, né? Demorei algum tempo. Recentemente eu estudei sobre sucessão e aí eu entendi várias coisas que me aconteceram naquela época e por não saber, não conhecer... né? Acabei batendo um pouco de cabeça na época. Mas, enfim, tocamos e aí compramos em 2016 Maringá. Isso, aí ali já participamos mais ativamente, né? Eu participei ativamente da negociação, da compra, pagamento, enfim. Enfim, vai, né? Fluxo de caixa, né? O cliente vem, né? Como é que é, não é? Tem que ter um comercial assim que consiga fazer as coisas acontecer. Isso, exatamente. E a gente sempre trouxe resultado no Rádio AM aqui em Curitiba, né? E assim, no mercado cada vez mais acabando, porque aí o Ministério das Comunicações em 2016 ali já começou a migrar as emissoras, né? Aqui na Grande Curitiba demorou um pouco mais por conta do número de rádios que tinha para mudar. A gente ainda tem rádios no AM, né? E nós, recentemente, conseguimos, então, migrar para FM e estar nessa vitrine. Me diga uma coisa, maior. Carol, com essa tua experiência, vamos falar um pouco de rádio? Vai lá. Tá. Como é que você vê assim, a importância do rádio nos dias de hoje? Porque eu vejo uma coisa interessante. Por exemplo, você vai no Google lá ou na internet, você tem uma coisa que aparece, você não sabe se é fake news, você não sabe o que é, e a rádio tem uma coisa de credibilidade, né? Como é que é essa questão da importância da rádio nos dias de hoje, competindo com vários outros canais de comunicação que não é rádio? Né? Eu vou pontuar aqui, Frank, acho que 3 coisas importantes. Então, a primeira delas é a questão da legislação, né? Legislação. Que a gente segue. A gente tem uma legislação. Olha só, não sabia dessa. Como é que Sim, a gente é responsável por tudo que a gente fala, a gente tem que seguir algumas normas. Então, muita gente vai dizer, então tem censura? Depende. Tem coisas que nós não podemos falar. Né? Que se eu fizer propaganda, por exemplo, eu sofro punição. Né? Eu tenho alguns determinados horários que eu tenho que liberar para partidos políticos. Eu sou obrigada, né, a liberar para partidos políticos sem remuneração nenhuma.
É aquele, como é que é o horário? Antigamente tinha, não sei se tem horário do Brasil ainda? Tem. Que é obrigatório, né? Isso, o horário do Brasil é obrigatório. Antes era no horário de tarde, não me lembro, né? Antes era obrigatório às 7 horas da noite. Isso, 7 horas da noite. Depois, com a mudança, né, do cotidiano e a vida das pessoas, e também por conta do futebol, que sempre foi um grande parceiro do rádio, né? E os jogos de futebol começavam alguns às 7, 8 horas da noite, então não tinha como fazer a transmissão. Você, então, pode colocar mais em outros horários, mas não são qualquer horários. A gente tem que colocar entre as 7 e as 10 da noite. Tem essa questão. Então, tem coisas que vocês são obrigados a colocar na rádio. A Hora do Brasil. Hora do Brasil. Quando tem eleição, tem aquele momento. Horário obrigatório. Horário obrigatório, político. Né? E os partidos políticos, eles também têm horários dentro do rádio que eles são obrigatórios a gente colocar para eles a propaganda, propaganda política. Tem isso, independente de qual é o teu posicionamento, tem que colocar todo mundo. Eu sou obrigada a colocar todo mundo. Entendi. Né? Eu dou voz, o rádio, ele dá voz para todo mundo. Está em legislação. E aí vem a briga, né? A questão da internet que você colocou. Sim. Né? A internet, a gente entra na bolha. O algoritmo faz a gente entrar na bolha. Se eu falo, o Frank é legal, é gente boa, ele só vai me mostrar coisa que o Frank é legal, é gente boa. Se eu falo, olha, eu não gosto tanto dele assim, vai me mostrar um monte de coisa pra eu não gostar mais ainda. Olha só, tem esses algoritmos. Então, a gente tem isso na internet, né? O rádio, ele faz com que a gente possa sair dessa bolha. Olha só, interessante. E outra coisa, a rádio tem que ter... tipo assim, coisas que não pode ser fake news, tem que ser uma coisa que... Sim, eu respondo processo, eu respondo por inúmeros, né? Essa é uma grande briga que no Brasil, essa questão está sendo deturpada hoje, né? E colocaram junto o fake news numa discussão que era para ser sobre uma legislação para a gente trazer normas para as redes sociais. Sim. E quando a gente diz normas, não é norma do que a gente pode falar. Não é censura, é diferente. São normas. Norma, assim, ó, pagar imposto. Né? Porque o que eu sempre digo, ó, se a gente pegar a propaganda eleitoral, no rádio ela é gratuita. Eu sou obrigada a colocar. Aí o político vai lá e ele põe 100, 200, 300, 400 mil reais no Facebook. O dinheiro do Facebook vai para onde? Pois é. Vai para os Estados Unidos. Vai para o Facebook. Vai para o Zuckerberg. Vai para a Meta, né? Enquanto que, né, a gente aqui fica de uma amarrada. Eu não posso fazer propaganda paga para partido nenhum. Olha só. Se eu fizer, a minha outorga é cassada. Olha só, eu perco o meu direito de exercer o meu trabalho. Olha só que interessante. Essa é uma informação interessante, eu não sabia. Exatamente. Então, aí, todo mundo fica falando, não, a pele da fake news. Porque aí colocaram tudo junto no mesmo balaio, coisas que eram extremamente importantes para a gente discutir. Porque realmente, você vê lá, Facebook, Instagram, muitas vezes você não tem aquele senso crítico, né? Você acaba pegando o que estão falando. Exatamente. Tá? Agora, o mercado em si, a importância do rádio para as pessoas hoje em dia, como é que qual é a tua leitura? Porque as pessoas... televisão... vou dizer uma coisa. Eu não assisto televisão porque eu não consigo ter tempo, né? Eu prefiro muito mais o rádio. Mas como é que é isso? O rádio, ele está presente na vida de... nos últimas pesquisas falam que 89% dos brasileiros... Olha... escutam rádio pelo menos um dia na semana, né? E dentro de um mês isso já vai para 90%. Eu brinco que só quem não escuta mesmo, que não ouve o rádio. Porque diretamente... Exatamente. Porque ou diretamente ou indiretamente você está ouvindo. Você entrou num consultório médico, você está ouvindo rádio, você está ouvindo rádio. Né? Você está no carro, você está ouvindo rádio, você está de carona, você está ouvindo. Né? Socialmente, o rádio, hoje, ele tem um papel que eu vejo que mudou em relação às décadas anteriores, por exemplo. Olha só, um novo papel, uma nova importância. Isso, eu vejo que ele tem uma nova importância. E essa nova importância é muito interessante porque você vê um padrão em praticamente todas as emissoras, que é trazer o comportamento. Entendi.
né? Então, quando você está escutando uma enquete, na Rádio Mais a gente faz bastante, né? Quando você está ouvindo uma enquete no rádio e você começa a ouvir opiniões diferentes das suas, que não são manipuladas lá igual no Facebook pelo algoritmo. pelo algoritmo. Você está ouvindo pontos de vista diferentes do seu. Olha só. Então, você tem a possibilidade de ouvir diferentes pessoas, diferentes pontos de vista, né, num curto espaço de tempo e de uma forma dinâmica, porque o rádio, ele te permite você fazer o que você quiser e tá ouvindo ele. É diferente do que você falou, né? Fala uma coisa e de repente só para essa coisa, né? Exatamente. É até meio tendencioso até, né? Porque dependendo do que você vai E o falar. celular, vamos lá, o celular ou a televisão, né, as outras mídias, você tem que parar para ver. Sim. Né? Então, você deixa de fazer o que você está fazendo para prestar atenção naquilo. O rádio não. O rádio você está limpando a casa, você está dirigindo, você está trabalhando, você está cuidando dos filhos, né? Você fica com o rádio ligado lá. Fica com o rádio ligado, olha só. Né? E aí muita gente diz, mas os jovens não escutam mais o rádio. Aí eu pergunto, você ouve podcast? Sim. Aí eles falam, ouço. Eu falo, qual o podcast que você escuta? Aí eles falam, né, determinados temas de podcast, eu falo, você sabia que esse podcast é de uma rádio? Nossa, eu não sabia. Olha só. Então você está ouvindo rádio. Olha só, ela começa a expandir, né? Não é só aquele momento no como é que chama? No ao vivo. Você pode pegar frações de coisas, de conteúdos em podcast, etc. Exatamente. Então, hoje, a tecnologia nos permite o que era volátil, né? Porque eu falava no ar e aquilo se perdia. Você começa a empacotar de uma forma diferente. Hoje não mais. Hoje você tem a possibilidade de ouvir ele em que momento você quiser ouvir. Em termos de mercado, falando de rádio, eu sempre tive essa coisa. Em termos de mercado, assim, quando o empresário ele quer divulgar, geralmente divulgar, tem os patrocinadores, né, tem as pessoas que compram o espaço para realmente fazer o merchandising, etc. Como é que está isso? Como é que está esse mercado? O pessoal investe mesmo em... Qual é tipo assim, a taxa de retorno de uma pessoa que vai investir em rádio? Olha, eu tenho clientes comigo há 10, 15 anos. Olha só que interessante. Que não saem de jeito nenhum, né? Eu tenho clientes que vão e voltam. Eu tenho clientes que compram todos os meses porções diferentes. Então, a gente tem várias opções, né? São várias opções. E eu sempre falo, o retorno... quanto mais você anuncia, mais retorno você tem. E fixa na marca, que você falou, né? Muitas vezes o pessoal está girando, aparece lá compre um carro X. Legal, cara. Né? Aí depois ele vê no outdoor, ele vai começando a associar e aí olha na internet. Eu sempre falo que a internet... Aí olha na internet. A gente já tem pesquisa que mostra que a marca que faz o anúncio na internet e no rádio tem 70% a mais de retorno do que uma marca que faz só na internet. Exatamente. Porque acho que a rádio dá aquela credibilidade, é uma coisa diferente. Bastante. É mais produzido, tem aquela questão. Com certeza, com certeza. Olha só. E muita gente acha que é inacessível, e não é. A gente tem pacotes, né, que compreendem... Olha só, você que está ouvindo aqui, Brasil, porque o Brasil do Bem, o que é um clube de empresários, tem vários tipos de empresários, inclusive aqui a Rádio Mais faz parte também, que a gente chama de embaixadora aqui do Brasil do Bem, que o Brasil do Bem é pautado em 3 valores muito importantes, né? Que é fé, família e negócio. E você que está ouvindo aí, pode, né, fazer uma experiência, né? Porque é acessível, né? Uma experiência na Rádio Mais, olha só. Com certeza. Vale olhar, pensar e ver isso, porque é uma opção muito interessante. Muito interessante. E uma coisa que eu achei interessante, uma vez eu estava ouvindo, você estava em Maringá. Isso. Olha só, essa questão da tecnologia. Estava em Maringá fazendo o programa que as pessoas estão ouvindo aqui, né? E olha só que bacana que é a coisa, né? Você não precisa estar necessariamente aqui, você pode estar... Não, a gente tem essa flexibilidade, né? De estar em vários lugares. O rádio nos permite isso, né? Você criar e estar nos mais diferentes lugares. Agora ao vivo. Vou perguntar uma coisa assim, né? Teve algum momento que deu algum perrengue, algum branco assim Como é que... O período em que eu mais tive... Já que a gente fala sobre família, eu vou contar aqui. Eu estava grávida. E aí e o meu programa é um programa em que eu converso muito com as pessoas e
E eu tava falando no improviso e a palavra não vinha, e eu tentando descrever a palavra, e eu tentando falar, e não vinha. Aí alguém me sopra, né? As pessoas que estão no estúdio comigo, às vezes me sopram. E eu falei, e aí, no outro dia de novo, e eu grávida, e aquilo começou a se tornar recorrente. Aí eu falei, não é possível. Eu falei pra minha produtora na época, eu falei, tem coisa errada. Eu não era assim. Desde que eu engravidei agora, eu tô esquecendo das coisas. Que isso? Aí eu falei pra ela, chama um ginecologista obstetra que é especialista em neurologista também. Uhum. Aí a gente conseguiu encontrar um de São Paulo e ele veio falar com a gente. E aí ele explicou que a massa cefálica da mulher, quando ela está grávida, diminui. Ela perde massa cefálica. Olha só. E por isso que às vezes a gente fica meio sem lembrar das coisas. Eu brinco que às vezes a gente fica meio tonta grávida, porque você não lembra, você quer dizer um negócio, você não consegue. E ele explicou que isso é uma capacidade de plasticidade do cérebro para você não rejeitar o filho depois, para você poder fazer novas conexões de amor com a ocitocina quando você pega o filho no colo. Olha só, isso é uma informação, olha só que bacana. Carol também é cultura. E outra coisa, por exemplo, já teve algum momento que você, ou você entrevistou, você ficou nervosa, não nervosa, ficou com raiva, mas você tinha que segurar eu já me neguei. E acho que as pessoas sentem, porque o tom de voz, Sim, aquele negócio todo. Eu já me neguei a fazer algumas entrevistas. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, mas eu não quis fazer algumas. Por questões disso mesmo, porque eu falei, não, eu não vou fazer, porque eu vou ficar muito brava com a pessoa e eu não quero fazer. E algumas pessoas que eu admirava muito, assim. Uhum. Que aí vinha aquele nervoso. E eu falava, meu Deus, eu admiro tanto essa pessoa. Não acredito. Olha só, então, rádio também, né? Carol Chabe também tem a questão da... Como é que é? Claro, é o ser humano, né? Todo mundo é ser humano, né? Todo mundo dá aquele friozinho na barriga, né? Super, bastante. Eu detestava entrevistar meu pai, por exemplo. Que eu não tinha que falar com ele na rádio. Eu detestava, porque ele era muito bom e ele falava, né? E a gente fica... Mas o fascínio de você estar no rádio, eu acho que é de poder aprender um pouco com cada pessoa, cada ouvinte que liga, que manda mensagem, que conversa, cada entrevistado que a gente recebe. Eu brinco que hoje, depois de 12 anos no ar, eu já sou uma meio enciclopédia, assim, porque a gente vai adquirindo muito conhecimento. Vai adquirindo conhecimento, né? Sim. Fora as leituras, etc., o próprio fato de você estar conversando com uma pessoa diferente. Tinham épocas, assim, que eu fazia 5 entrevistas ao vivo por dia. 5? 5, com 5 especialistas diferentes. Tava na minha frente ali pessoas assim que eu falava, caramba, que sensacional, né? Legal. Olha, vamos aproveitar o seguinte, para de repente alguém está assistindo que está na dúvida, assim, se eu gostaria de ter uma carreira de falar na rádio, o que você recomendaria, por exemplo? Quais são as 3 dicas que você acha que se a pessoa quer entrar no mundo da rádio, tá? Ela precisaria desenvolver ou querer? Falando sobre, por exemplo, eu olho quando eu vou contratar alguém. Eu vejo o nível de entendimento de mundo dessa pessoa. E eu fico muito preocupada, porque essa moçada que está vindo, eles acham que a gente olhar o Louvre, né, pelo celular... É a mesma coisa que está É a mesma coisa que está lá dentro, né? Que, de repente, você ir para uma casa de praia em família é um perrengue, né? E aí prefere ficar sozinho em casa. Mas quanta coisa a gente aprende nessas relações, nessas visões de mundo. Então, eu acho que cada vez mais a gente buscar experimentar coisas novas. Quebrar os preconceitos, sabe? Sair da zona de conforto. Exatamente. É você buscar coisas que vão além do seu gosto pessoal. Mas eu só gosto de sair com esses amigos. Eu só gosto de fazer isso. Mas o que você está deixando de aprender porque você não está olhando para o lado? É que nem alimentação, né? Comida japonesa, comida italiana, comida ucraniana. Mas, eu não gosto de comida russa. Eu nunca comi. Nunca comi. Né? Então, é interessante. É o experimentar a vida. Eu falo que a internet, ela nos tirou
o fascínio de experimentar a vida. Porque ele acha que viu, não, isso aqui eu acho que é assim. Você vê tudo comum, é tudo normal. Verdade. Isso aqui eu já vi lá. Mas você tá no lugar, você É diferente. olhar aquilo, sentir aquilo, sentir, sabe? Eu sempre falo, é diferente. É diferente você vir aqui num estúdio onde tinha uma produtora de vídeo que você vê onde as coisas aconteciam, de você fazer... A gente poderia estar na garagem da sua casa fazendo isso. E não, a gente está aqui num lugar incrível, né? Então, eu acho que é isso. Então, a pessoa tem que ampliar um pouco essa parte. Precisa ampliar bastante e estudar. Eu acho que... Legal. Olha, Carol, olha essa conversa podia estar bastante tempo, né? Só faltava um vinhozinho, né? Nossa, aí olha... Mas a gente tem um tempo, né? Certo, né? Sim. Me diga uma coisa, Carol. Se as pessoas quisessem achar você, ou de repente conversar, ou achar a Rádio Mais, como é que a pessoa pode fazer? Bom, eu tô super disponível sempre nas minhas redes sociais. É só procurar por Carol Chabe. Carol Chabe, Carol com C. O Chabe é C-H-A-B de bola. Eu tô no TikTok, tô todo dia no TikTok, a gente posta vídeo, eu posto vídeo lá do Palavra de Mulher, que é um quadro que eu apresento, onde eu trago um pouco dessa minha visão de mundo, das coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu passo, eu vou trazendo lá. E da rádio, a gente tá Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok também tá lá. É só procurar por Rádio Mais Grande Curitiba. Rádio Mais Maringá e Maringá e Rádio Mais Paranavaí em Paranavaí. Olha só que legal. Então, você que é empresário que quiser fazer um testezinho, já sabe onde procurar a Carol, né? A Rádio Mais. E olha, Carol, obrigado pela sua oportunidade aqui. Foi legal, né? Entrevistar uma pessoa que está todo dia, né, no rádio foi bacana. E eu gostaria de dizer, assim, que aqueles encontros matinais do Brasil do Bem são incríveis, né? As reuniões, as conversas com outros empresários, né? São maravilhosas. Tanto a presencial quanto as aulas que a gente tinha de manhã. Né? Muito aprendizado, muita coisa legal. Então, pessoal, você que está ouvindo aqui, que ficou curioso para saber o que é o Brasil do Bem, Brasil do Bem é um clube de negócios, de empresários. Toda semana tem, no nosso caso aqui em Curitiba, já disse 3 núcleos, né? Na quarta-feiras e nas quintas-feiras. Então, se você tiver interesse em saber, tomar uma decisão para conhecer um pouquinho, acesse aqui no vídeo, manda uma mensagem para a gente, que a gente com certeza vai entrar em contato contigo para você experimentar, tá? Tá bom, pessoal? Então, agradeço de novo a Carol Chabe, agradeço o nosso público que está ali ouvindo e até a próxima. Até. Tchau, tchau.